Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. Vamos conversar agora com a candidata Franciele Lopes, que é do partido PPS. Candidata, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Robson. Boa noite. Obrigada pelo espaço. Boa noite a todos os telespectadores do Espaço Cidadão. E já chega a pergunta para você aqui, candidata Franciele. O Ricardo Patrício, lá de Alexandria, gostaria de saber se você espera repetir a votação, a grande votação que teve lá em Caicó quando candidata a prefeita. Nós estamos trabalhando para isso, né? Eu quero até mandar um abraço para o pessoal de Alexandria. Algumas cidades, infelizmente, eu não pude percorrer como eu gostaria. E em Caicó, nós estamos mantendo a mesma linha, trabalhando com seriedade, com competência, mostrando como se faz uma política, uma nova política, de forma independente e coerente. Eu acredito que nós temos, sim, condições de repetir a votação, quem sabe até superar, não é verdade? Candidata, você tem circulado o estado do Rio Grande do Norte, disputando esse mandato de deputada estadual. Qual o sentimento você tem captado da população? O que é que mais tem sido alvo de reclamação? É que você pretende transformar em proposta para tentar levar essa reivindicação na Assembleia Legislativa? As reclamações são muitas, né? Mas, por unanimidade, todas as pessoas dizem que não se sentem representadas pela classe política. O que eu vejo um dado muito sério, porque, na verdade, a classe política, eu venho dizendo que se tornou muito distante da população, não vem mais ouvindo a queixa das pessoas. Você só consegue elaborar uma boa proposta se você dialogar com as categorias. E essa é uma dos primeiros compromissos de Franciele, deputada, ter um mandato participativo, dialogar com as categorias para poder propor compromissos que se adequem à realidade daquelas categorias envolvidas nas questões. É muito importante que as pessoas também reclamem sobre a saúde, sobre a educação, sobre a segurança, temas que, na verdade, a gente sente mais no dia a dia, mas que são temas que, em época de campanha, viram os principais alvos de promessas vazias. Até agora, a gente não sente essa melhora no nosso dia a dia. Eu percebo também que as pessoas estão muito cansadas de tratarem a política do nosso Estado como se fosse um sistema de capitanias hereditárias. Você vai votar no fulano porque é filho de Beltrano. E aí, quando você vai puxar o histórico, nem o Beltrano tem credibilidade para pedir voto para o filho, porque, na verdade, não tem serviço prestado suficiente nem para pedir ultimamente para ele. Avalie para quem quer eleger, não é verdade? E ainda menos ainda quando se tem alguns candidatos que são ficha suja, que ainda querem fazer seus sucessores, não é? Para manter ali o lugarzinho, o sobrenome, representando o nosso Estado. Então, a população está um pouco cansada desse tipo de política. Candidata Franciele Lopes, nós sabemos que na sua região do Seridó como um todo, não só em Caicó, existem alguns deputados estaduais, como também prefeitos da região, que são da área médica, alguns deles que são médicos, inclusive. Como é que está a saúde na sua região? A saúde está completamente na UTI, totalmente sem assistência, tanto quanto os cidadãos que dela precisam. Eu venho encabeçando essa luta pelos hospitais regionais do Rio Grande do Norte e acreditando que é possível, sim, se cada deputado que representa a sua região fizesse o dever de casa, as coisas aconteceriam. O que acontece é que os demais municípios têm um serviço de saúde ineficiente e acabam sobrecarregando a capital do Estado, o que é completamente errado, porque a gente sabe que existem verbas que são pactuadas, inclusive por cada município, para que os serviços de saúde funcionem lá, né? Então, assim, nós temos esse compromisso de fazer funcionar pelo menos o básico do sistema público de saúde, porque o diferencial da política hoje é colocar em questão e em prática necessidades mínimas dos cidadãos para que funcionem e atendam com o mínimo de dignidade as pessoas. Candidata Franciele, e qual é o principal problema que você, além de você falou da questão da saúde, mas o que mais precisa ser mudado com muita urgência na região do Seridó? A região do Seridó enfrenta um problema, mais uma vez, de seca. Algumas cidades, ultimamente, estão mais penalizadas, a exemplo de Currais Novos. E, mais uma vez, o que muito me deixa triste é que a seca é utilizada em mais uma oportunidade, em mais uma campanha como moeda de troca eleitoral. Muitos candidatos, a maioria deles à reeleição, voltam aos municípios do Seridó para dizer que vão prometer mais uma vez o que eles vêm prometendo há muitos e muitos anos.
né? E os deputados do Seridó, eles não são deputados de primeiro mandato. Eles já tiveram várias e várias oportunidades de voltar nas campanhas eleitorais mostrando serviço, prestando contas à população. E não, mais uma vez eles estão prometendo. Mais uma vez a seca é moeda de troca eleitoral. Mais uma vez são projetos. Mais uma vez são adutoras que são prometidas, enquanto outras que foram construídas estão aí com dinheiro público desperdiçado que não funcionam. Que a adutora que não passa água não mata a sede de ninguém. Candidata Franciele, temos aqui a participação do Mazuki Figueiredo. Obrigado pela sua audiência. Gostaria que Franciele, como fisioterapeuta, falasse alguma proposta que apresenta para a área da saúde em nível básico, saúde preventiva. Ele é de Santana do Matos. Um abraço, amigos de Santana do Matos, que acompanham o nosso programa. Eu quero deixar também um abraço muito especial ao pessoal de Santana do Matos. Nós estivemos lá em 2 oportunidades e eu fui muito bem recebida, com muito carinho. Eu quero dizer a ele e aos demais colegas fisioterapeutas que hoje também têm uma grande participação no serviço básico. Nós temos a intenção, na verdade, o serviço básico ele funciona mais com os postos de saúde. Então, o que você pode fazer é otimizar, colocando pessoas que tenham um amplo conhecimento técnico e que consigam correr atrás de projetos que possam otimizar os serviços básicos de saúde. Um outro profissional que é muito desprezado no posto é o agente de saúde. O agente de saúde, na verdade, é quem faz o diagnóstico situacional da comunidade e leva para dentro do postinho. Então, é uma pessoa fundamental para que esse trabalho na saúde básica seja desempenhado com sucesso. E, ultimamente, é uma categoria muito desvalorizada. Já pediram que fosse um compromisso de Franciele. Eu tenho esse compromisso com os agentes de saúde, assim como eu tenho um compromisso com a minha categoria, com os fisioterapeutas e com todas as categorias de saúde. Eu acredito que a saúde, para crescer, em primeiro lugar, os profissionais não podem se dividir. Ultimamente, nós estávamos acompanhando meio que um duelo entre médicos e não médicos, e isso não soma. Eu acredito que a categoria médica, ela já conquistou muita coisa porque eles são muito corporativistas, e, na verdade, nós temos que ser também, né? Não é você diminuindo ou desmerecendo o que outras categorias conquistaram, que você vai conquistar seu espaço. Então, eu acredito que hoje, inclusive, os fisioterapeutas têm uma oportunidade real de ter um representante na Assembleia Legislativa que vai lutar não só pelos fisioterapeutas, mas por todas as categorias da saúde e por todos os trabalhadores desse Estado. Candidata Franciele Lopes, que proposta você apresentaria na Assembleia Legislativa se for eleita deputada estadual? Robson, eu até gostaria de pedir que as pessoas me buscassem no Google, né? Encontrassem o nosso site de campanha e conhecessem melhor as nossas propostas. Nós temos diversas propostas de campanha contemplando diversas áreas. Nós temos propostas na área... Como não dá tempo para destacar tudo, exatamente. Mas se pudesse falar pontuar. Vamos pontuar. Sobre a saúde pública, eu já relatei a questão dos hospitais regionais, que é muito importante. Sobre a segurança pública, eu acredito que haja a necessidade de haver uma integralidade entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, o ITEP, o Corpo de Bombeiros, inclusive, aumentar o efetivo de policiais civis, de policiais militares. E, na verdade, nós fizemos um levantamento, houve um concurso em 2005 para a Polícia Civil. Esses policiais não foram convocados. E nós fizemos um levantamento que, para dar conta da pilha de inquéritos que existe, seriam necessários mais 2 concursos para a Polícia Civil. Além disso, o que a gente vê são policiais que estão nas ruas, muitas vezes embaixo de árvores, sem ter nem sequer onde se abrigar. As viaturas ou estão quebradas ou não existem, ou então não tem combustível. Tem uma coisa que me deixa muito intrigada, eu não entendo como é que às vezes uma viatura funciona numa cidade de uma determinada região e ela é abastecida em outra região. Quando retorna, às vezes a metade do combustível já foi embora só com a viagem, né? Então, assim, é preciso dar condições de trabalho, é preciso também acontecer uma valorização salarial da categoria, que muito reclama, não só das condições de trabalho, mas da valorização como profissional, né? Então, assim, nós temos esse compromisso. A segurança pública, na verdade, ela é um problema que não vai ser resolvido instantaneamente. A gente tem que tratar esse tema com uma perspectiva muito real do que pode ser feito. Mas eu acredito que os policiais estão fazendo o que podem e até o que não podem, arriscando a própria vida para dar o mínimo de segurança ao Estado. Infelizmente, não vem correspondendo porque as condições não permitem. Candidata Franciele Lopes, a avaliação que você faz em relação à disputa para o governo do Estado?
Robson Carvalho, para o governo eu voto com Robson Faria, né? Robson participou da minha campanha municipal em 2012, apostou naquela época no nosso projeto, foi o único político que apostou no nosso projeto, e apesar de a gente ter sido bem criticado, porque Robson não era uma liderança no Seridó, mas enfim, tem a história política dele, foi quem valorizou o nosso nome, apostando na renovação em Caicó. Então eu tenho muita gratidão a ele e acredito sim que o Rio Grande do Norte, ele também precisa mudar com um candidato que seja ficha limpa, com um candidato que não tenha sido exposto a tantos escândalos, com um candidato que também tenha a intenção de renovar não só o governo, mas caminhar de mãos dadas com a Assembleia Legislativa. A gente tem que lembrar que a Assembleia Legislativa é parte de todo o desastre que aconteceu no atual governo estadual do Rio Grande do Norte. A gente não pode esquecer que os nossos deputados que hoje criticam a governadora, alguns foram aliados, hoje se colocam como oposição. Então a Assembleia tem uma participação fundamental em toda a gestão do governo. Em relação ao que as pesquisas apontam para a disputa do governo, o que é que você diria? Eu posso dizer uma coisa, eu sou muito desconfiada de pesquisa. Tenho uma desconfiança muito grande. E assim, a pesquisa Ibope, que foi a mais badalada ultimamente, né? Quando o candidato ao governo, Henrique Alves, ele foi candidato a prefeito de Natal, uma semana antes, ele tinha 20% sobre o adversário Aldo. Aldo Tinoco. Aldo Tinoco. No dia da eleição, ele tinha 13% de maioria. E aí, quando as urnas se abriram, Aldo foi eleito prefeito de Natal. Então, eu acredito que as urnas é que podem dar a resposta. Ok, muito obrigado pela sua participação no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, Robson. Eu quero agradecer o espaço e quero agradecer a todos os telespectadores e dizer que é sempre uma satisfação poder me comunicar com todo o estado do Rio Grande do Norte, dizer que analisam o nosso nome, estamos aí pedindo apenas uma oportunidade. Ok, ficamos por aqui com o nosso programa Espaço Cidadão na TV União, né? Tenha cuidado na hora de decidir, né? Não se influencie por pesquisa. A tendência hoje é de uma eleição de Fátima Bezerra para o Senado e segundo turno para o governo. Mas, na verdade, o que é importante é que você escolha quem você realmente quer escolher, independente de pesquisa, quem vai ganhar, quem vai perder. O mais importante é a sua escolha livre para o governo, para o Senado, para deputado estadual, federal e para presidente da República. Escolha, porque voto tem consequência, né? Uma boa eleição para todos e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, de volta com mais um programa Espaço Cidadão. Até lá. Nas terças, a partir das 22 horas, você assiste o programa Em Nome da Lei.